Eu fiz um vídeo alguns dias aqui pro canal falando que eu prefiro abençoar do que perdoar, para poder tirar o peso de, de coisas que as pessoas fizeram para mim que não me fizeram bem. Então, eu fiquei refletindo nesse assunto e há muito por falar aqui. E aí eu falei, olha, a gente fica preso à culpa quando a gente começa a querer ser melhor para a gente mesmo, quando a gente começa a escutar a nossa essência, o nosso coração e começamos a dar passos, pequenos passos. Muitas vezes a gente é obrigado pela vida, né? Que acontecem tantos fatos na nossa vida que a gente não quer mais aquilo, então aquilo vem pela dor. E a gente toma decisões de dar um basta. Não, eu vou dar um basta nisso e vou começar uma vida nova, vou mudar de cidade, de estado, de país e vou começar uma outra vida. Quero deixar tudo isso para trás, mas muitas vezes, mesmo depois de fazer tudo isso, a gente sente culpa. E essa culpa que eu estou falando é a culpa por a gente ter colocado a gente em certas situações. Então a gente começa uma autocobrança absurda que machuca mais ainda. É como se a gente tivesse que ser um Deus perfeito, sabe? Saber o que falar, o que fazer, decisões, e a gente não é. A gente está aqui para aprender. Então, cara, a parte mais difícil é a gente decidir que a gente quer cuidar da gente. A gente quer cuidar da nossa saúde, a gente quer cuidar da nossa parte emocional, da nossa parte espiritual, da nossa parte física. E são pequenos caminhozinhos que vão começando a se formar, né? Pela gente, e não que os outros acham que a gente tem que fazer. A nossa essência fala, e a gente começa uma nova vida. Mas aí, gente, tem essa questão mental das lembranças que a vida nos traz. Que a gente se colocou num relacionamento ruim, num trabalho ruim, sabe? Teve situações familiares que a gente se colocou, a gente deveria ter ficado em silêncio, a gente deveria ter falado, a gente deveria isso, a gente deveria aquilo. E aí esses pensamentos ficam em looping na nossa cabeça e isso faz tanto mal pra gente, tanto mal, que esses pequenos caminhozinhos que começaram a se formar, cara, pra mim assim, o mais difícil é você dar um basta. Tipo, no meu caso, o basta foi porque eu tive um burnout, mas foi um acúmulo de muitas coisas na minha vida que chegou num trabalho onde eu tive esse burnout, né? E que foi o ponto de virada na minha vida. Então, eu já tinha passado por uma mudança de país, por, por tantas coisas, e assim, né? É interessante que o universo, ele dá avisos pra gente, sabe? Que é quando a coisa não tá fluindo, e você fica insistindo, e você tá sofrendo, e você tá com estresse, e você fica com raiva, sabe? Eu sempre me culpei, né? Que eu tinha dificuldade do confronto, de falar o que eu pensava, de, como se fala em inglês, speak up, que é falar. Se uma coisa está te incomodando, está te
te fazendo mal, você tem que falar. Então eu sempre me culpei por isso. Mas, por outro lado, eu vejo que Deus falava comigo, me dava sinais. Muitas vezes não tem necessidade de você chegar e falar. Você tem que ver, enxergar aquilo, não está te fazendo bem, não está feliz. Então vou mudar de rumo, não está fluindo. Claro que muitas vezes a gente tem que falar mesmo, entendeu? Não quero, não vou, não gosto, mas tudo depende de quem. Se vale a pena, vai ficar perdendo tempo com coisas que não vale a pena, com pessoas que a gente vê que não tem nada a ver com a gente, com situações que é perda de tempo, a pessoa não tem noção do que ela está fazendo. A gente tem que se retirar do local, a gente tem que se retirar da vida dessas pessoas. Então eu sempre me culpava que eu tinha dificuldade desse confronto, gente. E assim, e de falar não também, né? Então eu sempre me culpava. A pessoa podia fazer o que fosse comigo, mas no fim eu me culpava. Por quê? Porque haviam sinais que eu deveria, ali era o meu ponto, meu limite, que eu tinha que me retirar, sabe? É não ter que ficar batendo boca, sabe? Com alguém que não adianta, a pessoa não vai entender. Você vai chegar lá, vai falar assim, olha, o que você falou, o que você fez me magoou. A pessoa vai falar para você. Isso é coisa você vê que a pessoa não é sem noção. A pessoa vai falar, não, isso que é você que está vendo. Eu não penso assim. E continua fazendo. Fala, mas isso que você faz me magoa. Para quê, gente? Para quê? Então, eu me culpava de tudo isso. E hoje, de todas essas situações que eu saí da minha vida, e hoje com 60 anos, é muita coisa, mas foi lá com os meus 52, 53 anos, né, que eu tive o burnout, que eu realmente a dor, né, e a minha saúde falaram mais alto, que eu tinha que mudar. Então, houveram vários sinais para eu mudar que eu ignorei. Então, essa culpa, ela me acrescentou algo? Ela está me ajudando a fluir para a vida que eu estou construindo? Ou ela está me segurando? Então, é sobre isso que eu quero falar hoje nesse vídeo. E isso envolve a responsabilidade. Não, igual eu falei no vídeo, né? Eu abençoo, não perdoo. Porque eu me dei demais, eu sou uma pessoa profunda, intensa. Então, quando eu, sabe, leal. E as pessoas, elas tomavam isso como uma oportunidade, né, de uma tipo um oportunismo, entendeu? De que eu poderia ser como é que eu posso dizer? Servir para algo na vida delas. Então, a responsabilidade é minha. Eu me coloquei nessas situações, mesmo vendo os avisos. E aí eu não quero ficar repetitiva aqui. Então, sim, a gente se coloca em certos lugares, mas existe tanta coisa por trás disso que a gente tem que decidir, na verdade, o que a gente vai fazer daqui para frente. Quando a gente toma consciência que a gente está usando. É a pergunta, né? A gente está usando essa culpa para melhorar, para uma reflexão. Essa culpa,
vai ajudar a gente em alguma coisa, então aí é que entra novamente o auto perdão. Eu me perdoo, né? Eu me abençoo. Porque eu aprendi vendo um vídeo que quando você fala eu abençoo, é como se fosse um sabão ali, naquela energia ali parada, né? De toda essa lembrança chata, desagradável que a gente se colocou. Então, eu me abençoo, ela vai dissolvendo aos pouquinhos. Eu me abençoo por ter me colocado em tal situação. Então, toda vez que vier, sabe, que vem um pensamento na minha cabeça, eu falo, eu me abençoo. Da mesma forma que no outro vídeo, eu vou deixar até aqui depois o card para vocês verem, a gente fica mais leve, gente. Porque não tem o que fazer. A gente já passou pela situação, já sofreu, entendeu? Porque a gente se colocou na situação, as pessoas tiraram vantagem da situação, a gente teve aviso e a gente não quis ver. Mas a gente fez o maior de tudo, que foi o quê? Pegar a primeira saída ali e cair fora de tudo aquilo que a gente estava fazendo para ter um pertencimento, para ter um trabalho, para ter um relacionamento, para pertencer àquele grupo. O mais difícil a gente fez. Então, para mim, depois assim de alguns anos que eu tomei essa decisão, vem essa coisa assim, cara, mas eu poderia ter falado isso. Eu poderia ter falado aquilo. Eu poderia, por exemplo, eu tive a oportunidade nesse trabalho que eu tive o burnout de sair. Mas por N questões que eu não vou falar aqui, eu fiquei. Porque eu tive medo, eu não confiei em mim, na minha capacidade. Que eu não tinha essa consciência do quão capaz eu sou para fazer as coisas para os outros. Por que eu não poderia, naquela época, ter saído, ter me poupado tantos anos que talvez eu não chegasse ao burnout e demorar tantos anos que até hoje eu estou me recuperando de um burnout. Então, eu comecei a me cobrar, mesmo depois de estar desde 2018 nessa caminhada de autoconhecimento, autodesenvolvimento, de terapia, de fazer terapia, de estudar, né? De me culpar, de me cobrar. Por que eu não fiz isso antes? Eu teria poupado, sabe? Por que isso? Por que aquilo? Gente, o mais difícil foi feito. Sabe? Se você tá se identificando com o que eu tô falando aqui, o mais difícil é você decidir. Porque você vai ter solidão nesse caminho. Você vai ter que abandonar muitas coisas, deixar muitas coisas para trás para poder renascer. Então, eu cheguei à conclusão seguinte, depois de estudar, né, que existe aquela fase da semente, a semente que a gente está no escuro, que a gente começa a se sentir meio perdido. Será que é isso, né? Sabe? Mas aí, se você tenta voltar lá para se sentir pertencimento, sentimento de pertencimento, olha, é uma sensação horrível, horrível, sabe? Eu fiz isso, né? Como eu falei, eu tive sinais, eu começava a sair das situações que me davam estresse, me davam, sabe, tudo isso que eu estava fazendo por pertencimento. E aí quando eu começava a me sentir vazio, sozinha, insegura, sabe? E é horrível, horrível. Então por que a gente é muito mais forte do que a gente imagina?
Da mesma forma que todas essas pessoas na minha história, que eu vejo como não foi legal comigo, eu sei que existem muitas pessoas bacanas que eu, eu mentalizo e eu sei que elas existem. Mas se eu não tiver na mesma frequência que essas pessoas que eu quero na minha vida, elas não vão, não vai ter afinidade. Então eu preciso trabalhar isso em mim, mas sem culpa. Se eu continuar me culpando e lembrando das situações que eu deveria, que eu poderia, que eu não sei que tudo ia, essas pessoas não vão chegar. Tudo, a vida nova que eu quero para mim, não vai chegar. Não vai chegar o relacionamento, não vai chegar os projetos que eu tenho. Não vai chegar. Porque a gente está olhando para trás. Então, primeira coisa é a gente se auto-abençoar, se auto-perdoar. E a gente fez o que a gente conseguiu fazer naquele momento. A gente tentou fazer algo no que a gente tinha conhecimento, do que a gente tinha de sentimento, de exemplos que a gente trouxe, né? De família, de amigos, enfim, do que a sociedade espera, né? Então, o que fazer então daqui para frente? Cara, tive mesmo, fiz merda comigo, ponto. Ponto. E foda-se. Foda-se. Sabe? Eu, daqui pra frente, vai ser assim. Eu vou me respeitar. E eu vou cuidar de mim. Porque eu aprendi a lição. Então, o que fazer daqui pra frente? Com essa culpa que a gente tem de ter se colocado em certas situações. Gente, é só caminhar para frente. Com o tempo, sabe, assim, houve momentos na minha vida que eu tive que buscar ajuda, tive que buscar terapia, tive que buscar Deus, porque a gente chega nesse momento de semente da escuridão, a gente está renascendo, a gente está se transformando na pessoa que a gente quer. Então, existe um antes e o depois. Então, eu acho assim que, para mim, daqui para frente, a gente sentir que a gente é uma semente que está criando as raizinhas. Lembra que eu falei que a gente saiu né, que é uma nova vida, novos caminhozinhos? Essas são as raízes. A gente só tem que manter a gente aquecido, acolhido, amado, sabe? Até a hora que a gente realmente virar a semente que sai para a luz, para o sol. E aí, gente, é só crescer, porque as raízes estão fortalecendo, entende? Então a culpa faz parte disso. É usar a culpa como um adubo para a nova pessoa que está nascendo. E a outra pessoa que a gente era vai ser só uma lembrança. E eu sei que vai chegar um dia que eu vou agradecer a essa outra mulher que eu fui e a que está nascendo. Vai levar um tempo? Vai. Mas toda semente precisa de um tempo para virar árvore. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Um beijo no seu coração, tá? Fica bem.